dever de ensinar os nossos filhos foi algo que foi nos dado por Deus. Não é para nós terceirizarmos para babá, para professor, para ninguém mais. Isso é uma responsabilidade nossa. Não que todos nós, todas as pessoas precisem fazer o homeschool. Não, a gente não está dizendo isso. A gente só está dizendo que é responsabilidade dos pais a educação dos filhos. Mesmo aqueles matriculados em escola, quando eles chegam em casa, é sua responsabilidade sentar com seu filho, instruir e, de uma certa forma, destruir tudo que ele aprendeu durante o dia inteiro na escola, né? Porque, querendo ou não, desconstruir, isso, a palavra é essa. Porque, querendo ou não, quando a gente manda nossos filhos para a escola, eles não vão aprender só português, matemática, história, não. Eles vão aprender dancinha do TikTok, eles vão aprender memes. Então, toda vez que a criança chega em casa, é um trabalho de desconstrução. Também é muito cansativo. É isso que eu estou só querendo dar essa ênfase, que não é porque nós fazemos que todas as famílias têm que fazer. Não. Às vezes não é possível. Não é possível. Tem famílias que a mãe precisa trabalhar por conta da renda familiar também. E a gente sabe que quando a mãe trabalha, é muito complicado. Não tem como você dar conta de uma rotina de ensino domiciliar com a mãe, na maior parte do dia, fora de casa trabalhando, né? Então, um dos dois, ou o pai ou a mãe, precisam abrir mão de pelo menos um horário na questão do trabalho, né? Ou amanhã ou à tarde. E outra coisa, não adianta a esposa querer fazer sozinha e o marido não fechar com ela. Esse é um trabalho familiar. Tem que os dois estar unidos, casados, juntamente com Deus, para poder esse plano, esse projeto, ele dar certo. Senão, não vai dar certo. Se o marido não concorda, a mulher não pode querer ir contra a vontade do marido e querer fazer homeschool à força. Não adianta. Tem que fazer como a minha esposa fez. Ela ficou orando e Deus, pela vontade dele, na soberania dele, trabalhou no meu coração e eu mudei totalmente o meu conceito em relação a essa modalidade educacional. E hoje, graças a Deus, para a glória de Deus, nós estamos educando nossos filhos em casa. E o tempo de Deus é sempre melhor que o nosso, né? Sim. Muito, muito melhor. Interessante vocês falarem sobre a questão da desconstrução que os pais precisam fazer quando os filhos chegam em casa da escola. Eu lembro do segundo episódio do nosso podcast, quando eu conversei com o professor Rafael Nascimento. Ele é um ex-professor da rede pública de ensino e ele pediu para sair da escola, né? Ele se demitiu da escola porque ele já não aguentava mais tanta corrupção e tantas coisas erradas que estavam se ensinando para os alunos. E uma das coisas que na nossa conversa ele falou foi exatamente isso, que às vezes os pais não têm a consciência de irem para o caderno dos seus filhos ou saberem conversar com seus filhos para saberem o que eles estão aprendendo na escola, de maneira a proteger os seus filhos. E ele até falou uma palavra que eu me lembro muito bem, ele falou que a omissão dos pais é muito grande, muitas vezes, nesses casos. Conversei também com outro pastor, o pastor Glauco Barreira, não sei se vocês o conhecem, ele é professor de Direito na UFC, e nós conversamos sobre família, nós tocamos sobre esta parte também da omissão dos pais, e ele também reforçou que, de fato, muitas vezes o que acontece é que os pais eles não têm tempo para observar e para instruir os seus filhos depois que eles chegam em casa. E aqui eu quero trazer a segunda pergunta para vocês diante dessa informação que foi reforçada aqui, né? Como é que vocês acham que os pais eles deveriam buscar, né, o que eles poderiam fazer para melhorar esse, abre aspas aqui, descaso quanto ao que os seus filhos estão aprendendo na escola? Hoje em dia, aqui, com a pandemia, né, muitas famílias, eu não sei se o senhor sabe, mas eu tenho um Instagram voltado para isso, para a educação domiciliar. Sim. E muitas famílias me procuram pedindo ajuda, principalmente nessa época de pandemia, né? Com a pandemia, as mães e os pais começaram a olhar os cadernos dos filhos. Isso foi bom. Nesse ponto, a pandemia foi um ponto positivo, né? Na questão da educação. Os pais começaram a observar como eram as aulas dos filhos, o que os filhos estavam aprendendo, o que os professores estavam ensinando.
E eles viram um descaso total com a educação dos nossos filhos. Como existe uma militância nas escolas. E com isso, as mães passaram a buscar maneiras de fazer um homeschool parcial, digamos. Ensinar uma parte, o que a escola não supre, elas ensinam na parte da noite ou na parte da tarde. E esse é o ponto. É isso que os pais devem fazer. Caso você não tenha condição de praticar a educação domiciliar, o mínimo que você, como pai cristão, deve fazer é acompanhar o seu filho de perto, diariamente. Todos os dias, sentem, vejam o que foi visto na escola e tentem complementar. Complementem, às vezes tem a questão do estudo da história cronológica. Na escola, nós vimos a história totalmente solta. E agora, quando a gente começou a fazer o homeschool, a gente aprendeu a estudar a história de forma cronológica, caminhando com os fatos bíblicos. E é incrível você aprender história nessa como é que eu posso dizer? Dessa forma. Você consegue entender que na mesma época que houve aquele governo na China, estava tendo mais ou menos a época do êxodo, do povo saindo do Egito. E lá, até então você não conseguia fazer essa assimilação. E com o estudo da história cronológica você consegue. Então, é uma forma dos pais trabalharem em casa com os filhos. Peguem um livro de história, façam um estudo de história cronológica, estudando a Bíblia, estudando os fatos históricos da história do mundo. É uma forma de você estar fazendo essa desconstrução e colocando Deus como o centro da educação do seu filho. Inclusive, essa modalidade que ela citou, ela tem até nome. É o after school, né? Que é do homeschool parcial. É o homeschool parcial, entendeu? Lá nos Estados Unidos tem vários tipos de homeschool parcial, né? Só que aqui no Brasil, até então, nós só temos a opção do after school. Porque como nós não temos ainda as escolas vinculadas diretamente com as famílias educadoras, nós não temos as outras opções como lá nos Estados Unidos é possível. E por que vocês optaram por essa modalidade de educação? Vou falar primeiro, porque foi eu que optei primeiro, né? Eu percebi, o nosso filho ele tem uma tendência muito grande para a área de exatas. E eu via uma curiosidade dele para a parte de matemática, até química mesmo, ele gosta muito de experimentos. E isso ele não iria ver na escola tão cedo. Seriam assuntos que só seriam abordados lá para o 5º ano, 6º ano. Aí eu comecei a trabalhar com ele em casa, desde 1 aninho e meio, 2 aninhos que eu já trabalhava com ele. Ele aprendeu a ler muito cedo, porque como ele era estimulado, ele aprendeu muito cedo. Ele tinha interesses na questão da matemática, ciências e histórias, e eu via que na escola ele não era suprido. Pelo contrário, ele entrou num processo de desaprendizado. Ele tinha preguiça de estudar, porque lá na escola, a tia, toda vez que ele ia levantar a mãozinha para falar alguma coisa, a tia mandava ele baixar a mãozinha. Aí ele tinha vergonha de perguntar, ou então de responder. E a gente começou a ver que estava prejudicando o desenvolvimento dele. Fomos na escola, tentamos conversar. Foi uma conversa super estressante para mim. Ele precisou meio que me acalmar um pouco, porque é muito estressante você provar que o seu filho... A criança sabe ler, a criança está naquele nível, ela pode ir um pouquinho além, mas a escola nivela por baixo. Se uma criança, por exemplo, 5 crianças sabem ler, mas uma não sabe, eles vão nivelar pelaquela criança que não sabe. Então, os 5 que sabem ler vão ter que ficar abaixo da linha de aprendizado dele. Mais ou menos aquilo que o irmão Bonifácio me falou um tempo atrás, quando estávamos aqui em casa conversando, né? Nivelam por baixo o nível dos alunos. Não, e ainda tem... Desculpa lhe interromper. Não, e ainda tem o pior, que, na minha opinião, é o que a gente falou um pouquinho antes. Essa questão de tentar desconstruir essas doutrinas mundanas que eles aprendem, mesmo que indiretamente na escola. Desde a mais tenridade, eles pequenininhos, 3 aninhos, músicas do mundo, músicas da Anitta. Qual a necessidade de uma criança de 3 anos aprender uma música da Anitta na educação física? Não tem necessidade. E a gente começou a abrir os olhos para esses planos, sabe?